Você sabe qual é a relação entre uma morsa, um ônibus e um ditador? É bizarro, né? Mas acompanha até o final que tudo vai fazer sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que você tá? Hoje eu quero trazer uma visão raio-x do Python através do tempo, das suas origens até os dias de hoje. Já prepara a pipoca e o refri. Mas, antes disso, eu vou te fazer duas perguntas. Eu quero ver se você acerta as duas. 1. Quem veio primeiro? O Python ou o Java? 2. De onde veio o nome Python? Não vale pesquisar, tá? Eu quero ver na honestidade. E eu sei que é sacanagem, mas a resposta tá no meio do vídeo. Mas então, bora lá. Eu acredito que estudar história nos faz viajar para o contexto onde decisões fundamentais foram tomadas e entender não apenas o que aconteceu, mas por que aquilo aconteceu. Olhar para trás nos permite compreender o processo de decisão dos diversos personagens dessa história. Além disso, ter essa visão geral nos permite realizar previsões mais concretas a respeito do futuro e tomar decisões mais inteligentes no presente. Então fica confortável aí, pega a pipoca, pega o refri, que hoje a gente vai mergulhar fundo nas origens da linguagem que tem mudado o nosso mundo. Estamos na década de 80 e tá rolando muita coisa louca pelo mundo. Que déjà vu. John Lennon é assassinado por um fã. A Argentina e Inglaterra entram em conflito armado pelas Ilhas Malvinas, ou Falklands. Desastre de Chernobyl espalha material radioativo pela Ucrânia e boa parte da Europa. Ameaças nucleares e tensões em pico entre as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Os soviéticos invadem o Afeganistão, perdem mais de 15 mil soldados. Um conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Afeganistão. O acidente em Goiânia com o Césio 137 coloca o Brasil no mapa de acidentes radiológicos. No entanto, não era só uma maré de tragédias, não. Nessa mesma década, os primeiros computadores pessoais começaram a ser produzidos. A gente teve o lançamento do CD, do Walkman, do videocassete. O concerto Live Aid arrecada milhões para a fome na Etiópia. A queda do Muro de Berlim une novamente a Alemanha e simboliza o fim da Guerra Fria. O primeiro ônibus espacial, Columbia, decola. E enquanto tudo isso acontecia, lá no Centrum Wiskunde Informatica, o meu holandês está meio enferrujado, lá em Amsterdã, na Holanda, um time de pesquisadores trabalhava no desenvolvimento de uma linguagem de programação chamada ABC. ABC mesmo. O pessoal não tinha muita criatividade para o nome de linguagem, não. E entre eles estava o jovem Guido van Rossum, que com o fim do desenvolvimento da linguagem ABC foi transferido para o grupo de trabalho Amoeba. Só um nome bonito, né? Quem sabe se eu colocar Amoeba no título desse vídeo vai bombar também. O objetivo do projeto Amoeba era construir um sistema operacional de tempo compartilhado, que fizesse um conjunto de computadores em rede comportar-se como uma única máquina ao usuário. E cara, não se preocupa com esses termos técnicos agora, fica tranquilo. E nesse projeto, o jovem Guido sentiu falta de uma linguagem intermediária que preenchesse o vazio entre o C e o Shell Script, que eles estavam usando para o projeto, junto com a linguagem ABC. O Guido sentiu que havia muitas falhas na linguagem ABC e que ele não ia conseguir estender ou adaptar a linguagem para suprir essas necessidades e remediar essas falhas. Inclusive, esse fato dele não conseguir estender a linguagem ABC era por si uma falha dela. Aqui tem um texto mais explicativo desse contexto, dito pelo próprio Van Rossum, mas não se preocupa porque tem muita coisa técnica aqui que não vem muito em questão agora. Mas se quiser, pode pausar o vídeo para ler, e eu vou colocar o link para todas essas fontes na descrição do vídeo, então qualquer coisa checa lá. Então, com vários conceitos matutando na cabeça, nas férias de 1989, no Natal, enquanto o centro de pesquisa estava fechado, o jovem Guido Van Rossum aproveitou o tempo livre que ele tinha em mãos para se divertir. O que vocês fazem para se divertir? Eu não sei vocês, mas o Guido ele escreve um interpretador para uma nova linguagem de programação. Então ele começou a experimentar e tentar implementar algumas ideias que ele andou tendo. O holandês pensou que ia ganhar produtividade no projeto Amoeba, criando uma linguagem de programação que fosse mais otimizada para as tarefas que eles tinham que realizar, o suficiente para valer o tempo dedicado a escrever um interpretador para uma nova linguagem de programação.
Mas essa tarefa de escrever um interpretador se mostrou mais demorada do que ele imaginava originalmente. E no fim, para aquele projeto específico do Amoeba, o ganho de produtividade não ia compensar. No entanto, os colegas de trabalho do Van Rossum realmente gostaram daquela linguagem que ele tinha escrito e começaram a fazer inúmeras sugestões para tornar aquela linguagem ainda melhor. Em 1990, o autor já possuía uma versão mínima e operacional da linguagem, e pelo fim do ano ela já era mais utilizada no CWI do que o próprio ABC. No caso, de novo, ABC é a linguagem, né? Não ABC é o alfabeto. O Guido então precisava de um nome para sua criação. Ele não queria uma sigla fraca, como era ABC, né? E também ele não estava fazendo muita questão de ser um nome muito profundo. Então, lendo os scripts de um programa de comédia da TV em inglês, o Guido, se sentindo meio irreverente, decidiu nomear a linguagem em homenagem a sketch que ele tanto gostava, Monty Python's Flying Circus, do grupo de comédia britânico Monty Python. Já fica a recomendação do que assistir esse final de semana se você estiver no clima de criar uma nova linguagem de programação. Eis que nascia oficialmente o Python. Você acertou essa aí? Me diz aí nos comentários. E não, o Van Rossum não queria associar o nome à cobra. E ele evitou vincular o nome ao réptil até que, inevitavelmente, a editora O'Reilly, do seu primeiro livro de programação em Python, quis colocar o réptil na capa. E aí já não tinha muito mais o que fazer. E pode-se dizer que o Guido se rendeu à cobra. 20 de fevereiro de 1991 foi ao ar a primeira versão pública da linguagem, versão 0.9.0, e teve nos seus princípios a ideia de software livre, software gratuito. O termo open source nem sequer existia naquela época. Quem respondeu Python acertou. O Java só foi lançar 4 anos depois, em 1995. O nosso amiguinho Python é velhinho, cara. O Python teve 3 versões principais, a versão 1, 2 e 3. Do lançamento desse vídeo, a versão mais atual é a 3.8.5, que lançou em 20 de fevereiro de 2020. Mas pode ser que você esteja assistindo e já tenha lançado uma versão nova. Só que realmente não vai fazer muita diferença não. Normalmente agora essas atualizações são coisas menorzinhas que mudam. E para o nosso propósito, as coisas mais fundamentais da linguagem vão permanecer inalteradas. Então não se preocupa se a sua versão não for a mesma da que eu estiver utilizando nesses vídeos. Fica tranquilo. A primeira comunidade oficial era uma lista de discussão por e-mail e foi criada em 1993. E utilizava um software de gerenciador de lista de e-mail escrito em Python. Claro, né? Tinha que ser. Olha que interface maravilhosa. Pensa usar isso com internet de escada, aquele monitor de caixa de abelha, mas era o que tinha, né? Faz parte. E um ano depois, como os caras são ligeiros, a comunidade iniciou uma discussão mórbida, intitulada "E se Guido fosse atingido por um ônibus?" Cara, pois é, bem específico. Eu fico pensando por que um ônibus. Falando nisso, nesse GIF é um caminhão. Mas imagina que o caminhão é um ônibus e o Danny DeVito é o Guido Van Rossum. Para fins educativos. Claro. Mas toda essa onda nada mais era do que o medo da comunidade de perder o Python junto com o seu criador, de tão essencial que ele se tornou. Então eles buscaram várias formas de diluir essa responsabilidade para garantir que o Python tivesse vida longa e próspera, mesmo que o criador, o Guido Van Rossum, abandonasse o projeto. Muitas e muitas coisas aconteceram desde então. Python passou por várias organizações e muitas vezes os desenvolvedores tiveram que lutar para que o Python continuasse como modelo de software livre e gratuito, como ele é hoje. Em 1999, o Guido fez uma proposta de fundos ao DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, para um programa intitulado Programação de Computadores para Todos. Nessa proposta, o Guido deixou mais claro quais eram as suas intenções para o Python. Uma linguagem fácil e intuitiva que é tão forte quanto os maiores competidores, open source para que qualquer um possa contribuir para o projeto, código que é compreensível como o próprio inglês puro, e que sirva para tarefas cotidianas, permitindo um tempo de desenvolvimento curto. Finalmente, em 2001 foi criada a Python Software Foundation, a PSF, com o intuito de proteger e garantir a prosperidade dessa linguagem maravilhosa que é o Python. A linguagem foi ganhando força
e foi fielmente adotada por organizações gigantescas, como a Disney nas animações, o Facebook, a Amazon, o YouTube para assistir os vídeos, para controlar os templates do site e outras coisas, o Instagram, a IBM para ciência de dados e machine learning, Netflix para sistema de recomendação e segurança, Spotify e até agências do governo como é a NASA, a CIA e entre outras. E o Google, que não podia ficar para trás, foi um passo além e contratou o Guido para fazer parte da equipe. Pois é. Muito provavelmente o software que você está usando para assistir esse vídeo usa Python em alguma funcionalidade. O Guido foi então nomeado pela comunidade como Benevolent Dictator for Life, ou então ditador benevolente vitalício. Cara, olha essa pintura. Olha que da hora. No entanto, como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tendo a voz final nas decisões para novas implementações na linguagem, o Guido sofreu bastante pressão. Isso tudo culminou em 2018 com o lançamento da PEP 572. As PEPs, PEP, são as Python Enhancement Proposals, ou simplesmente propostas de melhoria para a linguagem. A PEP 572 trazia o famoso operador Walrus, ou no português, o operador Morsa. E essa implementação dividiu a comunidade. Muitos eram a favor, muitos eram contra. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo só sobre esse operador, porque a discussão é bem interessante. E cada um tinha os seus motivos. O problema é que tudo isso caiu no colo do Guido. E se sentindo cansado com tanta pressão, ele decidiu em 2018 abandonar o cargo de ditador benevolente vitalício. E o irônico de vitalício é que ele continua vivo. Ele não está mais a fim de participar do processo de decisão. Ele vai continuar como desenvolvedor core e mentor, ele só vai tirar férias do cargo de BDFL, férias permanentes. Embora o texto seja elegante, dá para sentir a dor e a amargura envolvida nessas palavras. Esses são só alguns trechos da mensagem oficial e o link para ela vai estar na descrição do vídeo também. Quem quiser ler, fica à vontade para pausar. Eu não vou ler tudo em voz alta porque vai ficar longo e chato. Mas então, no fim a comunidade votou por um comitê composto por 5 pessoas. E veremos aqui que o futuro aguarda para a administração do Python. Independente de todas essas tretas, a linguagem só tem prosperado. Olha só os resultados de uma pesquisa feita pelo site Stack Overflow, o maior fórum de perguntas e respostas de programação. Esse é o tráfego no site relacionado a cada uma das linguagens de programação. E olha lá o Python e o JavaScript lá no topo, juntinhos. Note que isso é só até 2018, tá? Aqui tem uma previsão que o site fez para 2020, porque ainda não lançaram os dados de 2020. E, cara, mesmo na margem inferior de erro, o Python continua bem acima de todas as outras. Só para você ter uma noção, é assustador e animador. Áreas como Machine Learning e Data Science foram um terreno fértil para o crescimento acelerado da linguagem e só fizeram destacar o seu potencial. As principais bibliotecas científicas são primeiro desenvolvidas para o Python e muitas delas você só encontra no Python. NumPy para trabalhar com estruturas de dados multidimensionais, SciPy para funções matemáticas mais avançadas, cálculo diferencial, álgebra linear, processamento de sinal e assim vai. TensorFlow para criar modelos de Deep Learning, Matplotlib para criar gráficos personalizados e Seaborn para deixar eles bonitões. Pandas para trabalhar com dados em estruturas de Data Frames e Time Series, no estilo Excel da vida. Não se preocupa com esses termos técnicos, tá? Flask e Django para web e por aí vai. No futuro breve eu vou fazer um vídeo só falando dos módulos de Python, porque, cara, é um universo por si, é gigantesco, são muitas bibliotecas. Hoje, só para você ter uma noção, existem mais de 137 mil bibliotecas escritas em Python para você usar agora mesmo. E esse é só um dos motivos do Python ser tão poderoso. Também, a sua legibilidade e seu aspecto amigável tem trazido muitas pessoas para a área de desenvolvimento. E cuidado, hein? Você vai acabar se apaixonando também. E por hoje é só, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor as origens dessa linguagem incrível que é o Python. Eu vou deixar alguns links de referências e de conteúdos mais aprofundados sobre a história do Python, caso você queira entender ainda mais o que aconteceu nesse processo todo. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui e quero te agradecer e dar um recado final. Logo menos, a gente vai divulgar quais vão ser os próximos tópicos que a gente vai trazer e quais são as datas que eles vão ser publicados. Mas, a princípio, toda semana vai ter um vídeo novo para você. Então fica antenado. Mais uma vez, muito obrigado e eu te vejo em breve. Valeu!